Olá pessoal, continuando falando sobre esse livro aqui, A Vida da Igreja Primitiva, de John Drane, na página 53, ele vai falar assim, sobre o movimento de Jesus. Ele começa ali na Galileia, Jesus prega na Galileia, depois ele vai para Jerusalém, temos Tiago, irmão de Jesus, ali, uma autoridade ali em Jerusalém, concílio de Jerusalém, né? E depois aquilo vai para províncias da Ásia, para a diáspora judaica, né? Então a pergunta que ele faz é a seguinte: o que aconteceu com os seguidores de Jesus da Galileia? Né? Bom, alguns autores acham que eles simplesmente desapareceram. Sem dúvida, alguns deles foram para Jerusalém, junto com Jesus, esperando que ele estabelecesse um novo governo nacionalista, derrubando o regime romano, e quando ele morreu, num visível fracasso, voltaram para casa à procura do líder. Deve ter havido alguns que pensavam assim: Judas Iscariotes pode ter sido do número deles. Mas nem todos os seguidores de Jesus foram com eles a Jerusalém na última viagem. Nem todos eles tinham uma visão exclusivamente política de sua mensagem. Sem dúvida, esses outros haveriam de continuar a obra de Jesus principiara na Galiléia, talvez fazendo suas igrejas crescer numa independência completa daquilo que estava sucedendo em Jerusalém. Certo número de fatos parece apoiar esta decisão, essa posição. Então, a Galileia sempre foi bem diferente de Jerusalém. O próprio caráter desses líderes deve ter sido um fator que influiu no desenvolvimento da igreja da Galileia. E isso também concorda com o que sabemos de Pedro e nos possibilita adivinhar o que ele estava fazendo entre o dia que deixou Jerusalém e o tempo em que encontramos percorrendo o Império Romano com a mensagem de Jesus. Parece que na Galiléia ele foi capaz de dedicar mais tempo e estudo a toda essa questão dos seguidores não judeus de Jesus. Dois outros livros do Novo Testamento também têm sido relacionados com as igrejas da Galiléia, que é as cartas de Tiago e de Hebreus. Ambas têm claras ligações com o judaísmo, mas é difícil identificá-los com a igreja de Jerusalém. Nunca poderemos saber exatamente o que aconteceu com os seguidores de Jesus na Galiléia, pois ninguém escreveu a história deles, mas há bastantes provas de que o movimento foi iniciado por Jesus não morreu, mas provavelmente cresceu e floresceu, pelo menos enquanto viveram os primeiros discípulos. Mas, de qualquer maneira, esse movimento ele migrou para a diáspora judaica. Né? Então, ele traça esse paralelo. Né? Com relação à data da composição de Atos dos Apóstolos, né? Ele vai se referir à escola de Tübingen, de Ferdinando Baur, que acredita que o Atos dos Apóstolos deve ter sido escrito já depois do ano 100, tá? 110, 120. Essa é a posição também do, de outros autores, né? Isso porque, bom, aí vamos, por que se colocaria aí no ano 100? Bom, primeiro, em Atos 5,36 se refere a Teudas e Judas. E em Atos 21, 38, ao egípcio. E Joséfo, a Antiguidade Judaica, faz referência a esses fatos. Só que Joséfo, ele foi publicado aí, Antiguidades Judaicas, por volta de 93 depois de Cristo, né? Então, possivelmente Lucas leu essas histórias de Joséfo. Muito embora a descrição que ele faça dessas duas pessoas seja diferente do de Joséfo. É possível alegar que Lucas não entendeu bem a história de Joséfo quando a leu. Tá? Outro fator que leva ao Atos do século II, né? É que ele teria sido escrito para combater a influência do herege Marcião.
Marcião afirmava que os primeiros discípulos de Jesus não entenderam o alcance de sua doutrina e que Paulo foi o verdadeiro intérprete de Jesus. Sem dúvida é verdade que os Atos eram lidos com renovado interesse no tempo de Marcião, pois sua história mostra um certo indício do tipo de mal-entendido que Marcião enfatizava, mas não existe nenhum traço real de ligação com o século II no livro, ao passo que há bastantes argumentos para mencioná-lo com o período que pretende descrever, que seria lá por volta dos anos 80, 90, né? Então, uma notícia da primeira carta de Clemente, capítulo 5, escrita aí por volta dos anos 95, informa que Paulo visitou a Espanha. E alguns especialistas modernos fazem crer que foi durante esse tempo que Paulo redigiu as cartas pastorais. Realmente não sabemos se Paulo empreendeu essas viagens muito longas, né? Mas não há razão para duvidar que ele tenha morrido mártir em Roma durante a perseguição desencadeada por Nero em 64. Então ele acredita que Paulo teria morrido aí é, nesse episódio aí da perseguição de Nero, que é contestada. As mortes de Pedro e Paulo na perseguição de Nero é contestado. Atos dos Apóstolos parece não dar notícia alguma da queda de Jerusalém, que aconteceu em 70. Ora, se Jerusalém tivesse sido destruída antes de serem escritos Atos, a gente esperaria uma alusão a esse fato, pois seria uma extraordinária confirmação do ponto de vista de Lucas sobre o judaísmo e também sobre o judeu-cristianismo. Outro fato importante é que Atos não faz menção a algumas cartas que Paulo escreveu às suas igrejas. No que se refere à data de Atos, sem dúvida sugere que a obra foi escrita antes que as cartas fossem colecionadas e estivessem circulando. Então, os Atos deveriam ser mais antigos que a segunda carta de Pedro, que menciona as cartas de Paulo como parte da Sagrada Escritura. 2 Pedro 3,16. 2 Pedro é o último texto do Novo Testamento. Está aí por volta de 140 a 150. Tá? Bom, então ele coloca aí os argumentos para aqueles que colocam no século II, por conta aí daquela referência ao José. Aqueles que colocam nos anos 70, antes mesmo da destruição do templo, porque ele não se refere à destruição do templo, tá? Mas aí ele chega à conclusão: muitos biblistas acham que não há argumento para situar os atos, quer muito tarde, no século II, quer muito cedo, antes dos anos 70. Ao invés disso, preferem colocá-lo mais ou menos em torno de 80 até 90. Duas razões substanciais têm sido apresentadas para sustentar essa hipótese. Tá? Que é, os Atos começam com as palavras: no meu primeiro livro, escrevi a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Esse primeiro livro seria o Evangelho de Lucas. Mas sabemos que Lucas, ao escrever o Evangelho, incorporou histórias e ditos de Jesus que ele retirou do Evangelho que já havia sido escrito por Marcos. E já que Marcos parece ter escrito aí por volta dos anos 70, quer dizer que dificilmente podemos colocar Lucas muito antes de 70.
Isso, por sua vez, vai jogando Atos dos Apóstolos para frente, que não podem ter sido escritos, então, nos anos 60, nem antes de 70. Então, esse primeiro argumento, ele vai, então, jogando para um pouco depois de 70. Trata-se de um argumento persuasivo. Contudo, existe uma razão mais substancial para situar os Atos dos Apóstolos numa data posterior à morte de Paulo. É que a obra de Lucas muitas vezes parece apresentar sinais de atitudes e crenças que eram comuns na época pós-apostólica. Com efeito, Lucas e os Atos juntamente são às vezes considerados como uma espécie de manifesto daquilo que os estudiosos denominam catolicismo primitivo. Por exemplo, lendo apenas os Atos, pode-se facilmente ter a impressão de que a igreja primitiva teve uma existência pacífica e sem controvérsias. Mas ao lermos as cartas de Paulo, torna-se óbvio que havia essas controvérsias. Sem dúvida, fazia parte da intenção de Lucas, em Atos dos Apóstolos, salientar que havia uma concordância em todas as seções da igreja primitiva. E até certo ponto, o próprio Paulo aceitava isso, pois ele se empenha em sublinhar que sua comunidade faz parte do mesmo corpo. Pois as cartas de Paulo mostram também que ele muitas vezes teve divergências profundas, não só com seus inimigos, mas também com os amigos. A opção, portanto, mais acertada quanto às datas de Atos é por volta dos anos 80. Mas os argumentos de uma opinião são tão problemáticos quanto os da outra, embora o equilíbrio das probabilidades parece favorecer uma data por volta de 85. Então, assim, bem controverso o tema da datação de Atos dos Apóstolos, mas parece bastante persuasivo, né, que ele teria de ser posterior ao Evangelho de Lucas, né, que já está sendo datado aí por volta dos anos 80. Então, Atos não pode ficar antes disso, né? É isso, muito obrigado, então.